Uma bomba vazou e atingiu em cheio o governo de Jair Bolsonaro. Isso porque vazaram os dois relatórios criminosos que o governo de Jair Bolsonaro produziu via ABIN do senhor Alexandre Ramagem, usados para instruir a defesa do senador Rachadinha Flávio Bolsonaro. E o caso é mais grave do que a gente pensava e já é motivo inclusive para cadeia Bolsonaro ter usado a ABIN para uso pessoal para orientar a defesa do seu filho Flávio Bolsonaro. Mas mais grave ainda foi a recomendação da ABIN, que foi seguida por Jair Bolsonaro, a de perseguir servidores do Ministério Público Federal que estariam envolvidos na investigação sobre o caso das rachadinhas na Alerj. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa notícia, dessa verdadeira bomba, que já é um motivo de prisão. Mas antes, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se não estiver inscrito, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. O seu like é necessário para avaliar o nosso trabalho e fazer o YouTube levar esse conteúdo a um maior número de pessoas. E a sua inscrição é muito importante, pois além de você ajudar o nosso crescimento aqui na plataforma, você também recebe as principais notícias do nosso país em primeira mão assim que forem postadas aqui no canal. Dito isso, vamos voltar para essa notícia explosiva. Vamos à análise desses relatórios vazados. Dia 25 de agosto de 2020, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o general Augusto Heleno e com Alexandre Ramagem e também com as duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro. A defesa então entrega uma petição de 21 páginas para o Gabinete de Segurança Institucional do senhor ministro general Augusto Heleno, e essa petição então fica com Alexandre Ramagem. Então, primeiro ponto, a reunião foi realizada no Palácio do Planalto. Bolsonaro, no uso do seu cargo, chama um ministro de Estado e o chefe da inteligência do país para receber a defesa privada de um senador, que no caso é o seu filho. A coisa já começa aí. Você chamar um ministro de Estado, ele parar o que está fazendo e instruir a defesa do senador que está sendo investigado por diversos crimes, é uma palhaçada com a cara do povo brasileiro, né, pessoal? E em 17 de setembro de 2020, Tostes Neto, ou até então secretário da Receita Federal que está fazendo as investigações sobre o desvio de dinheiro, peculato, lavagem e formação de quadrilha no Rio de Janeiro, tanto no governo como na Alerj, no qual o senador Flávio Bolsonaro, na época, era deputado estadual, ele se reuniu com o Flávio. Então, o secretário da Receita Federal se reuniu com o senador que estava sendo investigado fora do prédio da Receita Federal. Uma reunião extraoficial. E Tostes Neto entregou ao senador uma pasta com várias datas e nomes de quem havia acessado o perfil do senador durante as investigações, ou seja, de servidores da Receita Federal que estavam exercendo a sua função de fiscais, de investigadores, acessando o perfil fiscal do senador Flávio Bolsonaro. Então, ilegalmente, esse servidor mostrou para o senador Flávio Bolsonaro quem eram os servidores que acessavam o perfil fiscal dele, o que é uma atitude contra as leis, criminosa, pois isso só pode acontecer mediante a uma petição judicial para que ele tenha esse acesso. Então, mais uma atitude criminosa aí para a conta do senador, e também o secretário da Receita que mostrou esses dados também precisa ser investigado. Já no dia 20 de setembro, chegou para Flávio Bolsonaro o primeiro relatório da ABIN para instruir a defesa do Flávio, dizendo o que ele, e não somente ele, mas o que também o presidente da República deveriam fazer para blindar o filho das investigações da rachadinha. O documento diz o seguinte, que o seu objetivo, aspas, é defender FB Flávio Bolsonaro, no caso Alerj. Já no dia 29 de setembro, Flávio Bolsonaro se encontrou com Gileiro Burjão Barreto, diretor-chefe do CERTRO, que é o Instituto de Processamento de Dados. E então ele pediu mais uma vez o histórico de todos os servidores da Receita que acessaram o seu perfil fiscal. E em 8 de outubro de 2020, Ramagem então manda o segundo relatório com orientações para a defesa do senador Flávio Bolsonaro e com orientações para o governo Bolsonaro. E a gente vai entrar nos detalhes desse relatório no decorrer do vídeo. 23 de outubro de 2020. Reportagem do Guilherme Amado mostra que advogados do senador Flávio Bolsonaro se reuniram com o presidente da República e a partir daí o presidente colocou o governo para atuar na defesa do seu filho, concretizando assim mais outro crime. Já os advogados de Flávio admitiram à coluna no UOL terem apresentado suspeitas ao Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, oficialmente, olha, nem para fazer maracutaia o Jair Bolsonaro é inteligente. Olha só o que ele fez. As advogadas do Flávio admitiram que foram falar com o gabinete institucional
para ver quem acessou o perfil do Flávio. Tem cabimento isso, pessoal? Isso não pode, isso não existe. Esse é o primeiro ponto. O ministro Augusto Heleno, contrariando tudo aquilo que as advogadas disseram, publicou uma nota na época, dia 23 de outubro, dizendo que tomou conhecimento de maneira, abre aspas, informal da tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro. No mesmo dia, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede ao Gabinete Institucional, ao Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN e a SERPRO, que elas suspendam medidas para atuar no caso Queiroz. Ou seja, o Ministério Público já ficou, opa, estão mobilizando o governo, as instituições do governo, para atuar na defesa privada de uma forma criminosa. Criminosamente. Para quem não sabe, isso é um crime de compulsão. Você utilizar o seu cargo público na máquina estatal para obter vantagem indevida para si ou para outros, para fazer um verdadeiro serviço de advocacia ilegal, porque você não pode fazer isso, e principalmente utilizar um governo inteiro para advogar para o filho do presidente da República. Mas vamos lá, voltando ao caso, o general Augusto Heleno disse que ficou sabendo disso de maneira informal, o que é uma mentira, porque ele ficou sabendo disso no Palácio do Planalto e formalmente foi entregue para ele, o que já é uma conduta criminosa também por parte do ministro Augusto Heleno. 27 de outubro. A defesa do senador Flávio Bolsonaro entrou com uma ação na PGR para que a PGR investigue a Receita. É isso mesmo. Vocês conseguem entender a jogada? A defesa do senador Flávio Bolsonaro tentando colocar o Ministério Público do Rio de Janeiro sob suspeita e não a conduta criminosa dele. Em nenhum momento a defesa tentou declará-lo inocente. Ele quer fazer o contrário, ele quer fazer com que a investigação seja paralisada, ele quer declarar nulidade das provas, declarar que as provas foram obtidas de maneira ilícita, o que não é verdade, e ele está tentando usar a PGR para perseguir esses servidores da Receita que estavam fazendo o seu trabalho. É uma coisa que a gente tem que rir para não chorar. Esse governo, esses filhos do Bolsonaro, esse presidente da República, promovem uma inversão de valores tão do colocar o Ministério Público do Rio de Janeiro sob suspeita e não a conduta criminosa dele. Em nenhum momento a defesa tentou declará-lo inocente. Ele quer fazer o contrário, ele quer fazer com que a investigação seja paralisada, ele quer declarar nulidade das provas, declarar que as provas foram obtidas de maneira ilícita, o que não é verdade, e ele está tentando usar a PGR para perseguir esses servidores da Receita que estavam fazendo o seu trabalho. É uma coisa que a gente tem que rir para não chorar. Esse governo, esses filhos do Bolsonaro, esse presidente da República, promovem uma inversão de valores tão grande no nosso país, tentando todos os dias fazer com que esses crimes pareçam coisas normais aos olhos da população brasileira. Mas o povo não vai aturar isso. A população está de... Uai, seu app de vídeos curtos.